Hoje nós celebramos a memória de Santa Cecília, uma das virgens mártires mencionada no cânon romano, na oração eucarística primeira, ao lado de Santa Luzia, nossa padroeira, e outras santas mulheres que receberam essa dupla coroa da castidade e do martírio. Nós temos poucas informações a respeito da vida de Santa Cecília, mas nós sabemos que ela, assim como outras tantas jovens na igreja primitiva, na igreja ali dos primeiros séculos, consagraram a sua vida a Deus, a sua virgindade, para se tornarem esposas de Cristo. E, como se tratava de uma época de perseguição aos cristãos, então também tiveram a coragem de entregarem a sua vida à morte para permanecerem fiéis a Jesus. Santa Cecília também é lembrada posteriormente. Na Idade Média, se atribui a ela o título de padroeira da música e dos músicos, daqueles que se dedicam ao canto, à música. Então também se atribuiu a Santa Cecília este título. Embora, como pouco se sabe a respeito da sua vida, aparentemente não existe nada de concreto que justifique essa sua ligação, a não ser o fato de que o seu ofício, as orações que se rezam no seu dia, na liturgia das horas, fazem menção ao cântico de louvor a Deus, que é a própria vida de Santa Luzia. Na primeira leitura, nós hoje lemos um trecho do segundo livro de Macabeus. Nós tínhamos lido o primeiro livro de Macabeus a respeito da resistência dos judeus à dominação helênica, da cultura grega, de uma cultura pagã, e agora o testemunho evidente também de alguns mártires. A mãe e 7 filhos, 7 irmãos que são presos, o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. E então todos os 7 irmãos, junto com a sua mãe, foram condenados à morte. E a leitura de hoje então nos narra de modo dramático o rei tentando forçar a mãe a convencer o filho mais novo, o menor, a não morrer assim como os outros irmãos, e promete a esse irmão mais novo que ele seria rico, que ele seria importante se ele comesse carne de porco, se ele desobedecesse à lei. E a mãe então se aproxima do filho e, em língua hebraica, que o rei não compreendia, encoraja o filho a se tornar mártir, a dar a sua vida por Jesus. Então, no Antigo Testamento nós temos mártires, assim como no Novo. No entanto, é dito que no Antigo Testamento o martírio é uma possibilidade. No Novo Testamento o martírio é a regra, é o ponto de partida. Seja o martírio cruento, quando há derramamento de sangue, seja o martírio incruento, quando não há derramamento de sangue. Porque o batismo já é uma morte. Se começa a ser cristão a partir de um martírio, ou seja, da renúncia de si mesmo, da nossa participação no martírio, na morte de Cristo. Por isso São Paulo diz: vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Orígenes, por exemplo, dizia que o cristão, diante de uma tentação, ou sai mártir ou sai idólatra. Ou seja, se ele resiste à tentação e a vence, ele é um mártir. Ele morreu para si mesmo, assim como aquele rei procurava pressionar aquela criança, chantagear aquela criança para que ela desobedecesse a Deus, e ele se manteve firme. Então também nós, diante das tentações, das seduções do mal, se nós, pela graça de Deus, resistimos e vencemos a tentação, isso é um martírio. O martírio de, como dizia o Papa Bento XVI, o martírio dos nossos tempos, que é o da ridicularização, de nós sermos ridicularizados por causa da nossa fé, por crermos no que crê a igreja, por procurarmos, por nos esforçarmos para viver a palavra de Deus, a lei de Deus, o martírio da ridicularização. Mas, em princípio, todo cristão é mártir, porque se começa a ser cristão no momento do batismo por uma morte, pela renúncia de si mesmo, pela entrega da nossa vida a Deus, pela nossa participação no mistério pascal de Cristo. Então, assim como aqueles mártires do Antigo Testamento, como esta mãe e seus 7 filhos, assim como Santa Cecília, nós também, lembrando que a palavra martírio significa testemunho, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, ou seja, sereis os meus mártires. O Espírito Santo nos dá força, é o dom da fortaleza, é a coragem, é a valentia para nós resistirmos ao mal, resistirmos a essa cultura neopagã que nos cerca, aos valores mundanos, e nos mantermos fiéis a Deus. Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para seguir a Cristo. E nós escutamos hoje a versão de São Lucas da parábola dos talentos que nós ouvimos no domingo. Então é a mesma parábola, só que trata-se da versão de São Lucas, então existem várias particularidades, várias diferenças em relação à parábola como ela é contada por São Mateus. Por exemplo, o lugar onde Jesus conta a parábola. Para São Mateus, Jesus está em Jerusalém, depois da sua entrada no domingo de Ramos, e aqui Jesus está se aproximando de Jerusalém, está a caminho de Jerusalém. Inclusive é um costume de São Lucas, sempre antes de contar uma parábola, ele diz qual é o propósito da parábola, por que Jesus contou aquela parábola. E ele diz, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo, porque eles pensavam que o reino de Deus consistia na restauração da monarquia davídica. Então que Jesus entraria em Jerusalém e seria coroado rei e expulsaria os romanos. Então Jesus conta esta parábola, segundo São Lucas, para mostrar aos discípulos que o reino de Deus é outra coisa, é de outra natureza, que o reino de Deus não chegará logo, que Jesus vai iniciar o reino de Deus no mundo, mas que ele há de se consumar na glória, que ele tem um caráter espiritual. E, bom, por exemplo, lá na parábola dos talentos, o patrão dá a cada um conforme a sua capacidade. Aqui todos os 3 recebem o mesmo, 100 moedas de prata. Este homem vai para o estrangeiro para ser coroado rei, coisa que não acontece lá na parábola segundo São Mateus. E assim por diante são as diferentes versões da mesma parábola. O fato é que também aqui aparece a ideia de que o servo bom, que permaneceu fiel, inclusive porque os concidadãos odiavam aquele homem,
e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Aqueles servos que permaneceram fiéis ao seu patrão, que agora fora coroado rei, esses recebem a recompensa de governarem cidades, enquanto que aquele servo mau teve medo e disse que se tratava de um homem severo, talvez influenciado por aqueles que o odiavam, pressionado por aqueles que não queriam que aquele homem reinasse sobre eles. Então, claro, aqui Jesus também, se aproximando de Jerusalém, mostra que ele será odiado, ele será rejeitado, e que, embora ele seja o rei esperado, os judeus não desejarão que ele reine sobre eles, e que o reino de Deus não se impõe, mas que é preciso que nós aceitemos que Jesus reine sobre nós. Portanto, também aqui nesta parábola nós temos aqueles que são fiéis e que permitem que Jesus reine sobre eles, e aquele servo mau que, influenciado por aqueles que odeiam o seu patrão, não quer que ele reine sobre ele. Do mesmo modo, nós também podemos nos deixar influenciar pela nossa cultura, podemos nos deixar influenciar pela opinião daqueles que não são cristãos, que odeiam a igreja e odeiam Cristo, ou então deixar que ele reine sobre nós. Peçamos a Santa Cecília que ela interceda por nós, para que nós, morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus, morrendo para o pecado, tomando a nossa cruz, renunciando a nós mesmos, nós possamos seguir o Cristo e nos tornarmos servos bons e fiéis que permitem que ele reine sobre nós. Amém.